Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Masterclass. Chega de sofrer com narcisistas, eu sou Marie Bendelac. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começou agora, sim. Muito bom, pessoal. Estou vendo aqui várias pessoas queridas. Karina. Oi, Paula. Muitas pessoas que eu vejo que me acompanham no Instagram. Muitas pessoas queridas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Obrigada, Karine. Bom, então, foi uma loucura preparar essa masterclass, espero que vocês vão curtir. A gente vai ficar juntos mais ou menos assim 1 e 15, vou tentar seguir o tempo. Está sem som agora? Eu estou vendo pessoas que dizem que está sem som. Só me confirme, por favor. Não? A Cris está me ouvindo? Karine também? Ok. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão vendo os slides? Ok. Perfeito. Tudo perfeito. Então, ótimo. Muito bem. Então, chega de sofrer com narcisistas. Para quem está me conhecendo agora, eu vou me apresentar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já me conhecem, talvez alguns já participaram dos meus cursos, de lives, e sabem quem eu sou. Mas eu vou me apresentar um pouquinho. Quem é Marie Bendelac? Bom, eu sou especialista em relacionamentos e comunicação não violenta, referência em comunicação não violenta no Brasil, uma construção de mais de 10, 12 anos, na verdade. Eu sou francesa, eu cheguei no Brasil em 2009 por amor, então eu sou casada, e é isso que me trouxe para o Brasil. Eu já conheci o Brasil antes, eu tinha pessoas da família que moravam aqui, então já conhecia, e eu me apaixonei em todos os sentidos. Eu sou Master Coach, treinadora, palestrante, mentora, criadora do Método Conecta, que é uma das soluções que eu quero oferecer para vocês que precisam se defender de pessoas manipuladoras, que precisam se blindar. O Método Conecta foi um divisor de águas e me ajudou a lidar com uma pessoa narcisista perversa, que fazia de tudo para me destruir, mas dominando a comunicação, eu consegui... não consegui reverter porque a pessoa é perversa, você não muda a pessoa, você não muda a situação, mas eu consegui sair sem ela realmente conseguir o que ela queria, que era me destruir, me descredibilizar, né? Tirar toda a minha credibilidade perante as pessoas ao meu redor. Foi uma situação profissional, mas também passei por questões muito difíceis na vida pessoal, já fui alvo, então, de narcisistas e psicopatas em diversas áreas da vida, e é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre esse tema e querendo não, ajudando muitas pessoas a se libertar e salvando vidas, graças a Deus. Todo dia eu recebo mensagem, né, de gratidão de pessoas que conseguiram se libertar graças ao meu conteúdo, e eu espero que essa Masterclass de hoje possa despertar mais consciência de vocês, possa ajudar mais pessoas a se salvar e resgatar a sua autoestima, a sua identidade e se blindar de pessoas manipuladoras. Eu sou apaixonada pela psicologia, que não é a minha área de origem, né? Eu estou estudando psicologia desde que eu cheguei no Brasil. Eu fiz um MBA de empreendedorismo também, quando eu cheguei para poder empreender. Eu queria ter independência, autonomia financeira e liberdade financeira. E eu entendi que a minha carreira de executivo, né? Eu fui executivo durante 18 anos, não ia me proporcionar isso por muito tempo. Então, eu fiz esse MBA nesse sentido, e uma das coisas também que eu quero trazer para vocês é a questão da liberdade financeira, que é fundamental para você se blindar de pessoas manipuladoras. Enquanto você estiver refém, dependente, seja emocional ou financeiro, de alguma pessoa dessa, você não vai conseguir se libertar. Então, a liberdade financeira é muito importante. Eu estou ouvindo assim um ruído, pessoal do time, se puder me ajudar a fechar todos os microfones, agradeço. Obrigada. E também cada um
tomar cuidado para não ter ruído. Obrigada, obrigada. Eu sou mãe da Gigi, da Carla e do Cherokee. Aqui nessa foto é a Carla, minha cachorrinha. A Gigi é um periquito, um papagaio. E o Cherokee é meu cavalo. São meus 3 filhos. Eu tenho também enteados, enfim, tem enteados, netos e uma família bem grande aqui no Brasil e também na França. Então, assim, eu comecei estudando administração, por isso que eu estou dizendo que a psicologia não é minha área de origem. Eu fiz muitos cursos nos últimos 15 anos, eu nunca parei de estudar, principalmente na área de psicologia, de ciência, neurociência, coaching, comunicação não violenta, e fiz um curso em Harvard de psicologia do coaching, para entender por que as pessoas não mudam, por que as pessoas querem mudar, mas não mudam. Aprendi muitas coisas que me ajudaram, inclusive, na metodologia que eu criei para ajudar a se defender, se blindar de manipuladores. Então, eu tenho uma longa carreira, um longo trajeto, e hoje eu atuo principalmente no Instagram, desde 2020, comecei a trabalhar na internet. A minha atuação sempre foi mais corporativa, eu continuo também dando treinamentos em empresas. Então, se você, por acaso, está passando por um assédio numa empresa, ou se você é RH, ou tem alguma liderança numa empresa, você pode trazer esse tema da comunicação não violenta, do assédio, né, do combate ao assédio, da prevenção ao assédio nas empresas. Eu mesma, né, vivi um assédio assim tremendo no ambiente corporativo em 2021, dessa mulher narcisista perversa que eu vou contar agora. Eu sou também autora de vários artigos publicados na imprensa, na grande mídia, Globo, Estadão, inclusive aqui um artigo sobre o assédio, né, sem espaço ao assédio. E já participei de vários programas de TV, eu já sou palestrante, né, fiz várias palestras sobre diversos temas, liderança inclusive, mas principalmente comunicação não violenta, sempre incluído na questão da liderança. Workshops, treinamentos, e até chegar à consciência do ciclo do abuso. Quando eu passei por esse assédio em 2021, eu não tinha consciência ainda desse ciclo. Eu sou uma pessoa muito empática, né? Eu era uma pessoa ainda com uma certa ingenuidade, apesar de conhecer a questão dos transtornos de personalidade, já tinha estudado, mas eu nunca tinha vivido na pele de forma consciente. Eu estou falando de forma consciente porque, na verdade, eu já tinha vivido lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, mas eu não lembrava. Então, na idade adulta, nunca tinha sofrido um assédio de uma pessoa narcisista perversa, por exemplo, ou de um psicopata. Não que eu soubesse. E quando eu vi esse ciclo do abuso, eu entendi que eu estava vivendo isso, inclusive com várias pessoas, vários relacionamentos, pessoais, profissionais, né? A pessoa arruma confusão, de repente apronta, faz alguma coisa que te irrita, te deixa com raiva, aí de repente, quando vê que você começa a colocar limite, pede perdão, pede sua ajuda, faz o bonzinho, a boazinha, né? Se você está num relacionamento amoroso, volta com você, de repente, se você rompeu, enfim. E aí, daqui a pouco, começa a te culpar, a aprontar de novo, dizer que tudo é culpa sua, e aí, daqui a pouco, quando você cansou de novo, vem o perdão. Alguns não pedem perdão, tá? Aí alguém me perguntou hoje, Marie, psicopatas pedem desculpas? Depende. Normalmente não, porque eles não se arrependem. Mas se eles percebem que é necessário para continuar manipulando, eles podem pedir. Tanto narcisistas quanto psicopatas, né? Eles podem pedir perdão. Então, dependendo da sua relação e do perfil com quem você está lidando, do contexto, a pessoa pode estar pedindo perdão ou não. Mas você se mantém nesse ciclo. Quem se vê ali, pode também comentar no chat, colocar. E eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse violentômetro. Eu quero contar uma história para vocês. Alguns que já me conhecem sabem que eu perdi uma amiga
né, de feminicídio. Ela era casada, tinha 3 filhos pequenos, a gente estudava juntas, né, fizemos amizade, né, em cursos de coaching, e ela tinha me pedido ajuda com a comunicação não violenta, achava que estava brigando muito com o marido e ela estava muito cansada disso, e na época, então isso faz alguns anos, eu não tinha essa clareza do perfil psicopata, a clareza do perfil narcisista perverso. E eu não percebi também, ela não abriu tanto para mim os detalhes, né? Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, que eu vou passar para vocês, e quem quiser ir além também vai poder me acompanhar de mais perto, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria acendido a luz na época e eu provavelmente poderia ter salvo a vida dela. E, na verdade, eles só brigaram, ela pediu para se separar naquela noite, ele enforcou ela, matou e jogou o corpo dela de uma forma horrível, queimou o rosto dela para não ser reconhecida. Ele só foi descoberto, ninguém desconfiava nele, ninguém desconfiava dele. Só foi descoberto por muita insistência de algumas pessoas próximas que tinham uma desconfiança, mas assim, muito poucas pessoas imaginavam que ele seria capaz disso. Ela mesma não imaginou. Então, eu quero chamar a atenção de você nesse violentômetro, porque tem várias formas de violência. Você pode estar vivendo uma mentira, que parece uma coisa boba, mas a pessoa começa te enganando, mentindo, ou te ofendendo. E no início, lembrando que a relação com uma pessoa narcisista ela vai ser maravilhosa, né? Mas daqui a pouco você começa a receber as ofensas ou as piadas, tudo mascarado de boas intenções ou de brincadeira. No início, o abuso ele é muito dissimulado, tá? E aí tem, inclusive, a possibilidade de te ignorar, que é uma coisa invisível, é um tipo de abuso e de violência invisível. Porém, é algo extremamente destrutivo na relação. Quem passa pelo tratamento de silêncio, por exemplo, de narcisista, sabe o quanto que isso é sofrido, é uma tortura psicológica, é grave, é algo grave, é uma coisa que você não consegue mostrar, que você não consegue provar. Então, eu cheguei à conclusão, depois de ter vivido esses assédios e ter convivido com psicopatas narcisistas, eu cheguei à conclusão que a única defesa que a gente tem é de aprender a se blindar. Porque não vão deixar de existir. E eles não mudam. Então, se eles não mudam, e se a psicopatia, por exemplo, é uma coisa de nascença, e o narcisismo é uma coisa que se desenvolve com o ambiente, com a criação, você não vai impedir que essas pessoas sejam criadas dessa maneira. A gente pode até evoluir para descobrir como evitar. A gente sabe, né, que desenvolver empatia nas crianças e tudo, mas isso vai levar quanto tempo? Então, enquanto a gente está aqui nesta vida, a gente vai ter que lidar de alguma maneira com essas pessoas. Então, você se blindar, aprender a reconhecer esses comportamentos, né? A pessoa te culpar, ter um ciúme excessivo, te ameaçar, de repente. Ah, se você sair com suas amigas, então não precisa voltar. Ou eu termino, acabou. Enfim, tem várias formas de chantagear, de proibir, de controlar. E mais uma vez, assim, no início, a pessoa narcisista, ela vai te afastar de uma forma que parece prazerosa para você. Ah, não vá agora na sua mãe, vamos ficar só nós dois, juntinhos, ver um filme. E aos poucos a pessoa te afasta das suas amizades, da sua família, a pessoa pode te dizer que que você não precisa trabalhar, que ele ou ela vai tomar conta de tudo, te estimular a largar seu trabalho. Então, uma coisa que eu falo é nunca abre mão dos seus amigos, da sua família, do seu trabalho. Você precisa manter a sua independência, a sua liberdade, e não aceita que alguém tenta controlar o que você tem que fazer, como você tem que se vestir, o que você tem que comer. Não se anule, tá? Eu sei que eu estou falando isso, mas quem já está preso nesse tipo de relacionamento talvez tenha dificuldade em colocar limite. Então, vamos ver como
você pode fazer isso, né? E aí a gente tem formas de violência que crescem, né? A violência, ela cresce, é um ciclo, e quando ela começa a crescer, ela raramente termina. Ela só vai aumentando e piorando. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Por isso é importante você perceber esse ciclo. Porque, de repente, as coisas acalmam, vem a tal lua de mel, que tudo melhora, que vem o pedido de desculpas e tudo, e as promessas de mudança, e volta tudo. Então, se você já passou por isso várias vezes, tenha certeza que a pessoa não vai mudar, a não ser que ela realmente aceite fazer um tratamento, uma terapia. Mas cuidado, tem narcisistas e psicopatas que dizem que vão fazer terapia, e vão lá na terapia, mas não fazem nada. Desculpa, não fazem porra nenhuma, tá? Então, eles podem também começar a destruir bens pessoais, xingar, brincar de bater, se começar a bater na parede, cuidado que o próximo passo é bater em você, tá? Então, não deixa isso acontecer, não deixa isso crescer. Já começa a reagir, pedir ajuda, né? Conversa com as pessoas, e você não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é o abusador ou a abusadora, tá? Então, tem esses sinais de vida em perigo, de você ser confinada, da pessoa te proibir de sair, te atingir fisicamente, ameaçar com armas ou objetos. A gente viu agora um vídeo de um cara que ligou para a mulher com um facão, né? Ligou por vídeo, mostrando assim um facão, dizendo: ah, você viu o filme do Jason? E assim rindo, né? É um exemplo perfeito, típico de sadismo, né? Uma pessoa sádica que tem prazer no sofrimento do outro. E pode também abusar sexualmente, te obrigar a ter relações sexuais quando você não quer, espancar até, né, a morte, o que, pelo amor de Deus, não desejo para ninguém. Eu tenho certeza que quem está aqui é para ficar recebendo luz, ser iluminada e justamente não passar por isso. Então, que seja feito algo diferente do que a minha amiga passou. Perdi também uma cliente, tá? Uma cliente que tinha separado e o ex não aceitou a separação e tacou fogo na casa dela e ela estava junto com uma amiga, as duas morreram. Então é uma coisa que eu levo muito a sério, tá? É uma coisa muito séria. E se você está pensando em separar, toma uns cuidados também, se protege primeiro, peça ajuda para profissionais, para especialistas, para pessoas de confiança. Não fique sozinho, não fique com vergonha e medo, sem falar com alguém, por favor, tá? Eu quero falar sobre 3 síndromes que te impedem de ter relacionamentos saudáveis e que te tornam altamente manipulável. Quais são eles? A síndrome da boazinha. Levante as mãos, boazinhas. Eu era tipicamente uma boazinha, só que eu me trabalhei para sair disso, né? Então, hoje vocês estão talvez me vendo como uma pessoa que domina certas coisas, que se posiciona, que tem a liberdade emocional, financeira, espiritual, mas eu nem sempre fui assim, tá? Então, quando a gente tem essa compulsão por agradar, a gente se torna uma pessoa altamente manipulável. E narcisistas sentem as boazinhas e os bonzinhos, tá? Não é exclusivo de mulher. Então, a síndrome da boazinha pode estar presente em homens. Eu tenho um cliente, CEO, que tem essa síndrome do bonzinho e foi abusado por uma mulher, bem provavelmente psicopata ou sociopata, que está infernizando a vida. Então, são vários homens que estão passando por isso. Eu tenho um grupo de apoio também, que tem homens, então realmente não é exclusivo de mulher passar por isso, mas é muito mais feminino, é claro, né? Eu estou vendo pessoas levantando a mão, nesse momento, não sei se é para fazer uma pergunta, mas se for uma pergunta, deixa no chat, que eu preciso seguir o raciocínio e depois eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Se for uma outra questão, vocês podem conversar com o meu time, e o Willy, que está aqui apoiando para poder dar uma ajuda, Eric, enfim. Então, se vocês estão precisando de outra coisa que não seja uma pergunta para eu responder, vocês podem conversar com o meu time e vão te apoiar. Então, a síndrome da boazinha, a síndrome da impostora, ou do impostor, que é algo que nasce também de uma baixa autoestima, né? E a boazinha também, da criação que a gente teve, que somos criados para agradar sempre, mas a nossa autoestima geralmente foi
muito diminuída por atitudes dos nossos pais ou de coisas que a gente pode ter vivido na família de modo geral, na escola, e vergonha que a gente sentiu de alguma maneira, ou falta de empatia do nosso ambiente, muitas coisas pode gerar essa síndrome da boazinha e do impostor. No caso do impostor, da impostora, é aquela impressão que você nunca está boa o suficiente. Nada do que você faz é bom o suficiente. Então, se você teve pais muito exigentes, muito perfeccionistas, pais narcisistas, tipicamente são pessoas muito exigentes, né? Que sempre vão ter uma crítica. Eu tive uma cliente ontem que me contou que a mãe dizia assim para ela, quando ela se separou, alguns tempos atrás, e ela foi contar para a mãe, né? E a mãe falou para ela, você realmente só faz merda, né? Ou seja, como é que pode ter uma boa autoestima quando você ouve uma coisa dessa da sua mãe? Então, são essas frases que não são violências, assim, que parecem demais, né? Porque não é um abuso físico, a pessoa não está xingando, não está gritando, mas são frases que te desqualificam. E isso abala totalmente a autoestima. E quando você vivenciou isso na sua família, a probabilidade de você repetir isso na idade adulta e você se inserir de alguma maneira num relacionamento abusivo é muito grande. E a terceira síndrome, né, é a questão da dependência afetiva. A dependência afetiva, ela é um vício, ela já é uma doença, é algo que se trata. Quem já sabe que tem isso, não fique triste, deprimida, assim, porque pelo menos você pode se tratar, você pode se curar, você pode sair disso. Eu tinha dependência afetiva. É a impressão que você não consegue viver com o outro, que você não vai sobreviver sem o outro. É algo muito real. Por isso que muitas pessoas que saem de relacionamentos abusivos sentem essa abstinência física, um mal-estar insuportável por causa da dependência afetiva. E aí, a pergunta, será que narcisistas e psicopatas escolhem os seus alvos com algum perfil específico? A resposta é sim. Conscientemente? Às vezes sim, às vezes naturalmente, às vezes inconscientemente, tá? Narcisistas e psicopatas, eu falo de psicopatas porque eles estão no grau máximo de narcisismo, tá? Todo psicopata é narcisista. Então, a gente está falando aqui de chega de sofrer de narcisista, de repente, você está lidando com uma pessoa psicopata, sociopata, e você não sabe. Eu tive o caso de várias pessoas, o ano passado e ainda esse ano, fazendo teste de psicopatia, descobrindo realmente que a pessoa com quem estavam lidando era uma pessoa psicopata, não era só narcisista. Então, tem vários graus, né, de narcisismo, e isso é muito importante entender essas nuances e entender que tem diferenças também na forma de agir, de atuar, né? Então, essas pessoas buscam ou se conectam naturalmente com pessoas com excesso de empatia. Os empatas, os bonzinhos, que sempre compreendem, toleram uma série de coisas, né, porque enxergam o sofrimento no outro. Então, tipicamente, se a pessoa narcisista teve uma infância difícil, a pessoa empata, ela vai se sensibilizar, né? Ela vai querer ajudar, ela vai entrar na síndrome do salvador, da salvadora. A gente vai ver isso já já também. Então, essa empatia, neste caso, ela prejudica mais do que ela ajuda. Então, o que é a dependência emocional? A dependência, né, a pessoa com dependência emocional, ela tem uma carência afetiva imensa, chegando a sacrificar a sua própria individualidade para manter um relacionamento amoroso, por exemplo. Mas pode ser também no trabalho, você pode se anular para manter o seu trabalho, tá? Só que é muito típico isso nos relacionamentos amorosos, nos casais. E aí você é capaz de
não saber mais o que você gosta, porque você sempre cede para a vontade do outro. O outro gosta de pizza com pepperoni, você sempre gostou de 4 queijos, mas de repente o outro, vamos de pepperoni. Então tá bom. Aí você vai de pepperoni, você nem sabe mais o que você gosta, você anula a sua identidade, os seus desejos, as suas necessidades, tudo para satisfazer o outro e para manter a relação. E uma pessoa abusiva, narcisista, ela quer o quê? Que seja feito tudo do jeito que ela quer, né? Então, não tem muito, assim, esse negócio de conciliar, de fazer concessões a dois, não. É uma coisa desequilibrada, em que a pessoa narcisista quer tudo do jeito dela e a pessoa com dependência emocional, então, está disposta a fazer tudo o que o outro quer. Alguns sinais, né, 9 sinais de dependência emocional. Se você se sente muito ansioso, angustiado quando está só, muita dificuldade em tomar decisões no dia a dia, se sente responsável por cumprir as expectativas do outro, você sente que você tem uma baixa autoestima, você se autocritica, você não se sente bonito, você não se sente inteligente, e tem esse sentimento de inferioridade, de repente. Isso pode ser consciente ou inconsciente, tá? Pode ter uma tendência à passividade e à submissão. Deixa para lá, não querer conflito, né, de jeito nenhum. Dificuldade para colocar limite. Você pode também sentir bastante ciúmes, né, por insegurança, por não ter essa forte autoestima, e também acaba se colocando em relacionamentos tipicamente em que a outra pessoa não tem fidelidade, trai toda hora, mente muito. Então você já tem ciúmes e você percebe as atitudes reais do parceiro ou da parceira que realmente tende a abusar e buscar outras coisas, outros parceiros, outras experiências, você vai sentir bem forte esses ciúmes. Você tende a idealizar o amor romântico, né? Sempre sonhando no príncipe encantado ou na alma gêmea. Então, essa idealização, ela é perigosa porque ela te leva exatamente às pessoas abusivas, que são, no início, um encanto, né? Porque elas fazem de tudo para conquistar e elas também idealizam. E é altamente manipulável. Uma pessoa narcisista, ela idealiza realmente o relacionamento também. A pessoa psicopata já vai ser diferente. A pessoa te pesquisou, ela sabe exatamente o que você tem, o que ela vai tirar de você, geralmente é dinheiro, status, poder, né? Alguma diversão, alguma coisa, que ela vai poder sentir que ela vai poder tirar tudo de você e ela vai aos poucos, né, te pesquisando, te estudando antes de entrar na relação. E então você acaba se tornando altamente manipulável. Todas essas características fazem com que a pessoa dependente emocional seja constantemente vítima ou alvo de pessoas manipuladoras. A gente fala de vítima, mas no fundo, no fundo, eu gostaria que a gente pudesse sair dessa posição, cortar essa palavra do nosso vocabulário. Eu falo que eu fui alvo. Eu não gosto de falar que eu fui vítima, porque eu consegui dar a volta por cima, graças ao conhecimento, graças ao domínio dos jogos psicológicos que eu vou mostrar para vocês. Então, muitas vezes, essas pessoas entram em relacionamentos tóxicos e muito comum a dependência resultar em abuso emocional e até físico, mas pode até ser um abuso patrimonial, sexual, né, moral. Então, tem 5 formas de violência, por exemplo, mencionadas na Lei Maria da Penha. O que faz que a gente se encontra nesse estado? É que a gente vive no modo inconsciente, no modo automático, né? Na rotina, fazendo tudo sem perceber. Por quê? Porque nosso cérebro, naturalmente, ele está no modo automático, para evitar de gastar muita energia, é como se fosse um computador. O computador, você vê o que tem na tela, você não vê todo o programa, tudo que está trabalhando por trás. É a mesma coisa com a nossa mente. A nossa mente, a gente tem uma parte consciente que é muito pequena. A parte inconsciente, tudo que a gente viveu lá atrás, as emoções guardadas, as feridas, os traumas,
tudo que a gente passou na nossa vida fica armazenado no nosso cérebro, na memória inconsciente. E algumas coisas a gente tem consciência, algumas memórias são vivas, mas tem traumas que a gente viveu que a gente nem consegue acessar racionalmente. Por exemplo, um trauma antes de 2 ou 3 anos de idade, você vai só guardar a memória sensorial, né? Você não vai conseguir raciocinar e entender. Quem sofreu abuso, por exemplo, pequenininho, pode nunca conseguir lembrar visualmente do que passou. Mas, de alguma maneira, você vai sentir como se fosse aquilo, mas você não vai ter uma certeza. Então, a terapia pode ajudar a resgatar algumas memórias para que você possa transformá-las, tá? Tem que tomar cuidado para não retraumatizar, mas sim trazer isso para consciência, para poder se libertar. Enquanto está preso no subconsciente, enquanto os traumas estão no subconsciente, você não consegue gerenciá-los, não consegue se libertar disso. E aí você vive discutindo com a pessoa, né, cada um no seu ponto de vista, ninguém querendo ouvir nem compreender o outro, e você acaba se desgastando. Qual é o conhecimento que me salvou nessa relação com a narcisista perversa? Além da comunicação não violenta, que eu estudo, pratico, ensino há mais de 12 anos, é a questão dos jogos psicológicos. Esse conhecimento é tudo. É o que realmente me ajudou a não entrar mais em conflitos desgastantes, desnecessários, inclusive e principalmente com pessoas manipuladoras. Eu busquei esse conhecimento através da minha terapeuta, então já faz muitos anos, ela é professora de psicologia, e foi ela que me trouxe isso. Foi assim, a luz no fim do túnel foi quando eu percebi o que está acontecendo com as pessoas que manipulam o tempo todo. O que os jogos psicológicos nos trazem de consciência que a gente pode aqui resumir? 3 estados de ego: estado pai, estado adulto e estado criança. O que acontece quando você está vivendo com uma pessoa narcisista? A pessoa narcisista ela vai ser dominadora e ela tende a ditar as regras, né, as normas, como ela quer as coisas, como as coisas têm que ser ou não podem ser, né? É uma pessoa que vai ser geralmente muito crítica ou pode até ser super protetora, né? Existem narcisistas que fornecem tudo para você, mas te mantêm preso na relação e te desqualificam, e aí você não sai, porque, por outro lado, você tem vantagens que a pessoa, ela te torna dependente para você não sair disso. Então, nem sempre a pessoa vai ser o tempo todo, né, maldosa ou crítica, ou te magoar, te machucar. Ela pode alternar entre eu te amo, eu te protejo, e ao mesmo tempo você não vale nada, tudo que você faz não serve para nada, você é inútil, olha a sua roupa, você não vai vestir isso aqui agora, enfim, começa a decidir de tudo na sua vida. Então, a pessoa narcisista, a dominância faz com que ela se coloque geralmente em estado pai, e você, né, se tem um estado pai, geralmente você age como criança. Você pode agir como uma criança rebelde, você começa a brigar, e isso não vai levar a nada, porque não adianta brigar com uma pessoa narcisista, você só vai se desgastar. Ou a criança submissa, você acaba aceitando, né? A criança natural é que quando a gente está num estado mais saudável. Qual a solução? É a gente trazer o nosso estado adulto, ter uma maturidade emocional, trazer para o raciocínio, para o lógico, buscar conhecimento e informação. Conhecimento dos jogos e dominar a comunicação. Uma comunicação não violenta, assertiva, consciente, para não criar provas contra você, para não deixar a pessoa manipuladora te fazer de algoz. Como assim, Marie? A pessoa manipuladora, ela vai se vitimizar e te fazer de algoz. Quem trouxe para nossa consciência esses jogos foi um aluno do Eric Berne, o Stephen Karpman, psicólogo americano, que criou a teoria do triângulo dramático. Então, é chamado
triângulo dramático de Karpman e se apresenta dessa forma. Em todos os conflitos, geralmente desgastantes, que não são construtivos, a gente acaba atuando em 3 papéis. Você, eu e o resto do mundo, tá? Todo mundo tende a entrar nesses jogos. São jogos psicológicos. Então, entende o nome de perseguidor como se fosse um jogo, tá? Mas existe a perseguição real, tá? O Salvador também é um jogo. Eu vou querer salvar, querer ajudar todo mundo, fazer pelo outro. Um pai ou uma mãe superprotetora, ela entra no papel de salvadora. Eu sou o máximo, eu que faço tudo, né? Tem alguém ontem que me contou também que a mãe narcisista falava assim, você só está nesse trabalho porque eu te coloquei e eu posso te tirar a qualquer hora, né? Aí a pessoa se coloca como herói, como se ela fosse o máximo, fazendo tudo para o outro. Então ela se coloca em posição de superioridade, tá? É superior. O perseguidor, ele também se coloca como superior, né? Ou seja, ele se coloca com mais poder, mas ele não assume sua parte de responsabilidade. Já o salvador, ele assume todas as responsabilidades para si, em determinado momento, né? Então, é a pessoa que paga para todo mundo, é a pessoa que ajuda todo mundo, que faz o trabalho do outro, é a pessoa que carrega as dores do outro, que assume toda a culpa para si, né? Mas isso não dura. A gente roda nesses papéis. Ninguém fica num papel só. Então, começa em algum lugar. E tem a vítima. Para todo perseguidor, na outra ponta tem uma pessoa vítima, psicologicamente falando, ou até, isso pode ser até real, tá? No caso da minha amiga, ela se tornou uma vítima real e ele um perseguidor real. E não houve alguém para salvar de verdade. Então, a vítima, quando a gente se sente na posição de vítima, é quando a gente reclama, quando tudo tá ruim, quando a gente está triste, quando a gente se sente impotente, quando a gente não consegue ver uma solução, e a gente fica reclamando, e aí a gente começa a criticar, de repente a gente passa para o lado perseguidor, né? O lado perseguidor que a gente critica, humilia, desqualifica o outro, né? Então são esses 3 papéis que a gente joga na maioria dos conflitos. E quando você está numa briga com uma pessoa narcisista, você pode ter certeza que você vai cair nesse triângulo. É ou não é? E aí uma outra forma de mostrar, né, eu só quero dizer que, assim, em termos de emoção, o que caracteriza o lado perseguidor é quando a gente está, geralmente, com o nosso vulcão aceso, quando a gente está com raiva. Então, se por acaso a pessoa começou fazendo uma crítica, você foi, na outra ponta, uma vítima. Mas a pessoa, de repente, fez uma crítica, tipo assim, você nunca se esforça para fazer comida para mim, só que você se mata para agradar e fazer uma comida boa. Então, você vive uma injustiça. Isso vai ativar um gatilho em você, que vai te deixar com raiva, vai ativar o seu vulcão. E aí você vai começar a responder de forma agressiva também. Isto é o que a pessoa manipuladora quer de você. Que você entra no modo vulcão e que ela possa te acusar de ser agressiva. Então, geralmente tem 2 tendências. Ou você explode, ou você fica engolindo sapos. Aí quando você engole sapos, você se mantém na posição, psicologicamente falando, de vítima. Daqui a pouco você não aguenta mais, você deprime, você fica triste, né? E, eventualmente, você pode se colocar na posição de herói ou pedindo para alguém te salvar, né? Quando você assume a posição de herói, geralmente é para salvar o perseguidor. Você quer cuidar, fazer de tudo por ele ou por ela. Você assume como se fosse responsável
pela felicidade dele ou dela, enquanto você não é. Ninguém é responsável pela felicidade do outro, né? Então, você, nessa situação, você busca reforçar a sua autoestima, querendo ser um pouco superior ao outro, quando você percebe e coloca o outro em posição de fragilidade, de frágil, de uma pessoa que sofreu, coitada, né? Você acaba vitimizando a pessoa narcisista. E eu tenho uma boa notícia para vocês. É possível sair disso? É possível sair disso. Eu saí disso. Eu consegui me libertar de vários relacionamentos e não foi fácil, não. Não foi fácil mesmo. Não foi fácil mesmo. Mas graças a esse conhecimento eu consegui desvincular essas pessoas abusivas, tanto de mim quanto da minha família, de amigos, de clientes, a partir do domínio da comunicação e dos jogos psicológicos. Dominar a comunicação e os jogos psicológicos é uma questão de treino. Está tudo aqui na sua mente. Você, no início, não sabe como fazer. E você, de repente, nem percebe esses jogos. Daqui a pouco, você consegue ganhar conhecimento, você começa a perceber quando a pessoa se vitimiza, quando ela, né, faz os diversos tipos de manipulação. Daqui a pouco, você cada vez mais observa e treina para você não responder aos gatilhos, né? Você não reagir às provocações, não cair nas armadilhas da manipulação, você começa a se tornar competente e consciente. Até que vai se tornar tão natural, porque agora você não cai mais. E as pessoas nem mais te buscam, te provocam. É quando você realmente se trabalhou internamente para você não cair mais, nem mais atrair esse tipo de pessoas. É uma forma de blindagem, você consegue se blindar totalmente. E eu tenho um convite para vocês, para quem está aqui hoje, nesta masterclass. Eu vou iniciar segunda-feira que vem, no dia 19, segunda-feira, dia 19. Eu vou iniciar um programa ao vivo comigo, de 3 semanas, para você se blindar definitivamente de pessoas manipuladoras, narcisistas e psicopatas. Vai ser 3 semanas comigo, ou seja, 3 encontros ao vivo, segunda-feira, 19, uma semana depois e mais uma semana. Então, 19, 26 e 3 de julho. A gente vai estar juntos durante essas 3 semanas. Você vai poder contar com o meu apoio, a minha ajuda, a minha orientação, para você se blindar da pessoa ou das pessoas com quem você está lidando. Seja no trabalho, seja na família, seja numa relação amorosa. Quando eu digo família, pode ser uma mãe narcisista, um pai narcisista, um irmão, tio, pode ser um filho narcisista. Porque às vezes acontece de você ter um filho que foi criado de uma maneira que se volta contra você. Te manipula, te mantém no ciclo do abuso. Então, é realmente para as amizades também, para qualquer tipo de relacionamento, eu vou te passar as estratégias que me ajudaram a me libertar e me blindar desse tipo de pessoas. Então, é muito conhecimento. A gente vai fazer o quê? Nessas 3 semanas. Eu vou te ensinar a lidar com uma pessoa perseguidora, seja real ou psicologicamente falando, uma pessoa que faz críticas, que faz até ataques sutis, né? Eu tenho uma cliente que está vivendo um assédio no trabalho, que a chefe fala assim, são coisas assim muito sutis, mas ela, de forma repetida, isso bate, que é uma coisa insuportável no psicológico, abala o psicológico. O que ela faz? Fulana, eu peguei o que você mandou, eu modifiquei e agora ficou mais claro, tá? E ela devolve para a funcionária copiando o chefe dela, o chefe da chefe, né? Ou seja, para mostrar que ela fez algum trabalho e que a outra fez uma coisa ruim. E a minha cliente me disse, Marie, ela só juntou os 2 slides que eu fiz em um. Ou seja,
Como se ela tivesse feito uma coisa incrível, que ela tivesse feito uma mega alteração. O que a chefe está fazendo, a chefe narcisista? Ela está desqualificando ela aos olhos do chefe, de uma forma sutil. Ela não está xingando, não está gritando, não está batendo, mas ela está minando a autoestima, desvalorizando, desqualificando. Então, isso é uma atitude perseguidora que é muito difícil porque as pessoas não conseguem acreditar. Quando eu passei pelo assédio naquela empresa, que eu fui chamada para ser diretora de uma multinacional, por uma mulher narcisista perversa. A mulher narcisista perversa que me contratou. Parece loucura. E ela achou que, como empata e boazinha, eu ia me submeter. Só que não, porque eu já tinha trabalhado muito a minha autoestima, já estava com muita consciência dos jogos psicológicos, então logo no início ela fez tratamento de silêncio comigo, inverteu os jogos, que ela cortou minha remuneração de 30%, e quando eu fui reclamar, ela começou a gritar comigo, dizer, fiquei muito decepcionado com você, tipo, eu não tinha feito nada, e ela me colocou como se eu fosse algoz, como se eu fosse a perseguidora. Só que ela estava, né? Então, como lidar com esse tipo de pessoas? Eu vou te ensinar isso. Eu vou te ensinar como lidar com uma pessoa que se vitimiza também. Porque essa é a parte talvez mais difícil. A pessoa que persegue, a gente muitas vezes acaba conseguindo mostrar. A pessoa que se vitimiza, para mim, essa é a pior forma de manipulação. Porque as pessoas acabam acreditando nisso. Acreditando, olha esse olhar de coitado, meu Deus, né? Ele vive reclamando, e quando é uma mãe, então, narcisista, nossa, aí você tem um mundo contra você. Como assim? É sua mãe, é sua mãe. Você precisa perdoar. Ah, tenha paciência, deixa para lá. Gente, as pessoas não têm noção do que é uma pessoa manipuladora e querem te manter sem perceber, não é com uma intenção, te mantém no ciclo do abuso. Então, chega um momento que você vai precisar de você e só de você para tomar uma decisão, para dizer chega. Chega, eu vou me blindar. Se eu tenho que conviver de alguma maneira com essa pessoa, eu vou me blindar emocionalmente. Se você quiser sair da relação, você vai aprender formas de sair sem se prejudicar, ou o menos possível. Sempre tem perda no caminho, gente. Não tem como não perder, porque a pessoa narcisista, geralmente, ela coloca muitas coisas em jogo, e você vai ter que fazer o luto de uma série de coisas, né? Se é um relacionamento amoroso, você vai fazer o luto de tudo que você já idealizou, de todos os planos que vocês fizeram juntos. Então, é muito luto. Eu tive que fazer o luto de uma coisa que eu me projetei no trabalho durante 10 anos, de um projeto maravilhoso. O projeto era maravilhoso. A liderança que era totalmente tóxica. Então, quando eu tomei minha decisão de entrar no projeto, depois eu tive que fazer o luto disso, né? Então, de muitas expectativas, muitas esperanças, de uma relação que foi boa um dia, mas não. Quando você entende o perfil da pessoa, você entende que isso faz parte, não tem que ficar com dó. Foi bom o tempo que foi, não tem mais volta, entendeu? E como lidar com uma pessoa também salvadora, que são o quê? Os salvadores, no caso, não é uma coisa legal no Triângulo de Karpman. É um falso salvador. É a pessoa que se coloca como herói, que quer ajudar. São os amigos, os macacos voadores, né? Que a gente chama de macacos voadores, são as pessoas que são manipuladas pelo abusador, pela abusadora. São manipulados, por exemplo, a mãe narcisista, ela vai usar o irmão para se fazer de coitado, para dizer, nossa, a sua irmã não me visita há muito tempo, ela não quer mais falar comigo, estou muito triste, que maldade que ela está fazendo comigo, vai te fazer de pessoa maldosa e ela de vítima. E aí vem o irmão ou a irmã, né?
que foi acionado pela mãe narcisista, dizendo, olha, fulano, você tinha que visitar a mãe, ela sente falta de você, e você sabe que se você se aproximar, você só vai receber ataques, críticas e coisas que vão te magoar. Mas a pessoa, ela tente arrumar a relação. Os tais salvadores também do triângulo podem ser terapeutas, que não tenham conhecimento sobre relacionamentos abusivos e que te dizem para você perdoar, para você se reconciliar. E não é que eu não acho que tem que perdoar. Eu também acho que tem que perdoar, só que as pessoas que dizem isso, elas confundem o perdão com a aceitação dos comportamentos abusivos. Você pode perdoar no seu coração, não ficar com ódio. E isso eu espero que você não fique com ódio, porque o ódio vai te envenenar. Mas em determinado momento, quando você está na relação ainda, essa raiva, esse ódio, é algo saudável que está te dizendo que tem alguma coisa errada, que você precisa sair disso. Você precisa fazer uma mudança. Você precisa fazer uma transformação. Se você está lidando com uma pessoa que só tem traços narcisistas, e aí, independente, é uma pessoa que vai manipular de alguma forma, ela não vai ter maldade que uma pessoa narcisista perversa tem, ou que um psicopata tem. Mas vai ser uma relação difícil. E aí você vai precisar aprender a se afirmar, a colocar limite, a se posicionar, mas também ter muita empatia, não cair no lado perseguidor, não ficar no lado crítico, né? Então, é importante aprender a lidar com essas três posições. E eu vou te ensinar durante essas 3 semanas como lidar com uma pessoa perseguidora, salvadora e vítima. A gente vai ver quais são os seus gatilhos emocionais. O que te deixa com raiva? O que te deixa com medo? O que faz você se sentir culpada ou culpado? Porque esses gatilhos é que são acionados pelas pessoas manipuladoras narcisistas. Eles sabem exatamente que botões apertar em você. E você ainda não domina isso porque está no seu subconsciente. Está inconsciente ainda. De você saber o que te deixa com raiva, nada. É uma reação automática. Lembra do modo automático? Então, você precisa se conscientizar. Então, a gente vai fazer exercício de conscientização para você acessar isso e você poder ter mais autocontrole, para você não cair mais nas armadilhas da manipulação. Ó, aqui alguns tipos de manipulação, sabendo que a gente vai ver 21 tipos. Aqui só tem 9, se não me engano, né? Ó, a culpabilização, a pressão, a pessoa fica insistindo, a simpatia. Nossa, fulano, você, assim, é a sua mãe, de repente, ou o seu parceiro, que vai te dizer, você é muito maravilhosa, olha, só você que consegue fazer isso para mim. Você me ajuda? Ou faz uma bajulação e depois te pede dinheiro. Ah, eu te amo, meu amor, você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida. Aí, meia hora depois, vai te pedir para emprestar. Ó, você me empresta seu cartão para fazer uma compra, que o meu já está com limite ultrapassado, bloqueado. Então, a pessoa usa também essas formas para conseguir o que ela quer de você, né? Adulação, simpatia, ameaça, mentira, má-fé, subentendidos, ironia. Então, imagine, são 21 tipos. A gente vai ver isso e como lidar com cada um. E como você se blindar, então, definitivamente, dos ataques. Então, é se blindar emocionalmente, né, psicologicamente, você não sentir mais essa dor que bate em você quando a pessoa tenta ativar seus gatilhos. E você se blindar também financeiramente. A gente vai falar sobre isso. Sobre a blindagem financeira e a blindagem espiritual, no sentido de que você precisa entrar em contato com a força da vida. Você acreditar na vida. Você acreditar na luz. Acreditar que existe sim luz no final do túnel. E eu vou te provar que tem. Muitas pessoas, se você... Eu até tinha colocado na apresentação algumas coisas que eu recebi, alguns comentários que eu recebi nas minhas redes sociais, mas você pode ver lá.
quantas pessoas enxergaram a luz no final do túnel, adquirindo conhecimento, fazendo cursos, aprendendo comigo e com outras pessoas também. Então, ganhar conhecimento é algo que realmente vai te trazer luz e você precisa alimentar pensamentos de esperança, de alguma maneira. Eu espero te dar essa luz para você acreditar que tem jeito sim, tá? E eu estou aqui para te garantir que tem jeito, mas o tem jeito não é no outro, o tem jeito está em você. O tem jeito está em você se transformar, em você buscar essa blindagem. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então, é sobre você trazer a responsabilidade para você, porque a pessoa narcisista, ela não muda, ela não vai mudar. Então, esquece isso. E se você está lidando com uma pessoa com traços narcisistas, a relação pode mudar a partir da sua mudança. Não é a pessoa com traços narcisistas que vai buscar se aprimorar. Não, porque a pessoa que tem esses traços, esse perfil, ela acha que ela é o máximo. Ela acha que ela sempre tem razão. Ela se acha superior a você. Por isso que ela te desqualifica, por isso que ela te diminui. E você vai conhecer o meu método, o método Conecta, que me ajudou a sair desse assédio de uma forma muito hábil, muito estratégica, aonde eu consegui lidar com o tratamento de silêncio. Eu passei por 2 tratamentos de silêncio no trabalho, nesse emprego com a narcisista perversa. Eu fiquei isolada durante 10 dias. A mulher falava para ninguém falar comigo. E eles abusavam de todas as formas. Não me pagavam, não me reembolsavam despesas que eu tinha, que eu estava sendo obrigada a ter pelo trabalho, e uma série de outras coisas. E aí, depois de 10 dias sem resposta, eu adotei uma comunicação consciente, assertiva e construtiva. Mas eu me impus e eu coloquei de uma maneira que eu obtive uma resposta em apenas 20 minutos da minha chefe, depois de 10 dias sem ela me responder as mensagens. Então, tudo isso eu vou te ensinar como utilizar a comunicação para você conseguir o que você quer, sem que o outro consiga te jogar lá na posição de algoz e fazer parecer que você é a louca da história, que você é o mal da história, que você é a pessoa problemática, né? Isso é uma sensação, é o que a pessoa quer que todo mundo acredite. Então, a gente vai ver, são 7 passos para uma comunicação interpessoal de sucesso. Isso serve tanto nos relacionamentos normais, com pessoas que têm capacidade de empatia, quanto com pessoas que não têm capacidade de empatia. São 7 passos que eu vou te ensinar. Então, eu queria agradecer pela atenção. Eu vou agora sair dos slides para ver vocês, ver as perguntas e passar as condições também do programa que a gente vai iniciar agora na segunda-feira, dia 19 de junho. 19 de junho, 3 semanas para você se blindar de pessoas manipuladoras, narcisistas e psicopatas. E você vai ter acesso, além dos encontros ao vivo comigo, né, são 3 encontros ao vivo, você vai ter acesso ao meu curso gravado com 30 vídeos, 30 aulas, mini aulas, bem didáticas, com teste de psicopatia, teste de narcisismo, se você tem dúvidas se a pessoa tem esse perfil, e os 21 tipos de manipulação, no detalhe, você vai ter acesso a muitas coisas. E eu quero ver se tem algumas perguntas, de repente, eu espero que eu consegui manter o tempo, eu busquei ser bem, bem objetiva. Tá, então eu estou vendo aqui as perguntas, né? Olha, o Eric colocou no chat, vocês podem ver o link para você conhecer o programa Checkmate e a condição especial, só para você ter uma ideia. Uma mentoria comigo, né? Uma pessoa que teria, assim, 3 encontros ao vivo comigo, pagaria em torno de R$ 2.000 se for em grupo, tá? Então, no caso, vai ser em grupo. O curso
o Checkmate, que é o curso gravado, com todo esse conhecimento que você vai poder ver, rever, você vai ter acesso durante um ano, ele tem um preço de R$ 1.997. Então, já são quase R$ 4.000, fácil se você contar só o valor dos 3 encontros, mais o Checkmate gravado, tá? Então, encontros ao vivo comigo, que você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a mim diretamente durante 3 semanas, acesso ao meu WhatsApp e minha equipe também para te ajudar. E a gente vai trabalhar para que você consiga se blindar daquela pessoa com quem você está lidando e com quem você está sofrendo e que você pare de sofrer com esse relacionamento. E sem contar todos os estudos que eu fiz, tudo que eu tive que estudar, assim, eu já investi centenas de milhares de reais, de verdade, em estudos, formações, certificações, inclusive para construir o método Conecta, né? Então, são muitos anos de experiência, de conhecimento que você vai ganhar nesse programa Checkmate 2.0, com 3 semanas para você se blindar definitivamente de pessoas narcisistas. Quero saber se tem alguma pergunta sobre esse programa, porque você vai ter, presta atenção agora, a condição especial para quem está aqui agora, tá? Você entendeu que só a mentoria ao vivo, né? Os 3 encontros ao vivo, mais o acesso durante 3 semanas, um mês comigo, mais o curso já valeria pelo menos R$ 4.000, sem contar toda a bagagem, tudo que eu tive que investir, exatamente. E você vai ter acesso por apenas, se você for parcelar em 12 vezes, R$ 99, 12 vezes R$ 99, ou seja, menos de R$ 100 por mês. Não sei onde você mora, eu moro no Rio. Outro dia eu fui pedir uma pizza no iFood, entrei num restaurante, a pizza era R$ 100. É uma pizza, é o preço de uma pizza por mês, para você mudar a sua vida, se blindar definitivamente. Tem a Karine que está falando aqui, foi um investimento para a minha vida e com esse conhecimento já consegui ajudar pessoas próximas a mim. Ai, que bom. E você pode se tornar exatamente uma pessoa multiplicadora. Tem muitas mães que me falam que os filhos caíram nas garras de uma pessoa narcisista e querem ajudar. Então, você pode ajudar uma irmã, um irmão, um filho, um amigo a sair disso, né? Com esse programa. Eu não sei se tem o link de checkout, Eric, diretamente. A gente pode colocar o link de checkout com a promoção, que é de 12 vezes R$ 99, no lugar de 4.000 e pouco. Opa, acho que foi colocado assim, umas 1.000 vezes aqui no chat, aí não dá para perder. Estou vendo aqui um comentário do Júlio. Boa noite, Marie. Saí de um relacionamento com narcisista há 2 anos e 5 meses. Temos um filho com a mesma idade. Ela usou uma situação para me descartar após o nascimento do filho. Passei por vários tratamentos de silêncio e hoje ela usa a criança para me atingir. Consegui a guarda compartilhada, mas ainda tenho algumas dificuldades. Perfeito. Eu posso te ajudar com isso, tá? Eu vou te ajudar com isso. Tipicamente, as pessoas abusivas, elas vão usar todo mundo que elas puderem para manipular e para te atingir. Então, quem tem filhos, realmente é um inferno. Quem tem filhos com uma pessoa dessa, vai sofrer muito. Então, você pode se blindar aprendendo as técnicas. Vou te ensinar também a colocar em prática a técnica da pedra cinza e o contato zero. Isso parece óbvio ter contato zero, mas na prática nem sempre é fácil. Então, tem algumas estratégias para você conseguir aplicar a técnica da pedra cinza e também do contato zero. Então, vem com a gente, Júlio. Que tal embarcar nesse programa Checkmate 2.0 comigo durante 3 semanas e a gente vai olhar essas questões que ainda te atingem, né? Porque a partir disso você vai saber quais atitudes tomar para você sair do sofrimento.
Aqui, outra pessoa. Minha mãe narcisista veio na minha casa me julgar de algo que eu não fui culpada. Eu coloquei ela para fora da minha casa e agora está me difamando para os meus irmãos. Você acha que tem solução para uma pessoa desse jeito? Para ela, provavelmente não. Se ela de fato é narcisista, é numa idade avançada, é difícil ela mudar. Mas você pode aprender as estratégias para você se defender. Eu aprendi a me defender. Eu aprendi a mostrar a verdade para que as pessoas não acreditassem nesses manipuladores. Eu passei por tudo isso, a difamação, tudo mais, mas eu consegui me manter a minha credibilidade e eu vou ensinar como fazer isso, tá? Então, a outra pessoa, não, ela não tem jeito, mas você tem como se defender, se blindar, se proteger e atuar de forma muito estratégica. Isso que eu vou te ensinar, tá? Ana Paula, está contato zero, largou e deu contato zero. É a melhor coisa, exatamente. Mas nem sempre, quem tem filho junto, por exemplo, às vezes não consegue, de alguma maneira. Quem tem a mãe ou o pai, às vezes também não consegue totalmente contato zero. É uma coisa que a gente pode, sim, criar, mas a gente pode também criar formas de se blindar, se você tem ou quer ainda conviver, né? Quem não tem filho, graças a Deus, se você está numa relação amorosa, sai antes de ter um filho, porque isso é a pior coisa. Depois é um problema para o resto da vida. Aqui. A Karine está dizendo, eu posso deixar meu relato aqui. Passei por um relacionamento abusivo, narcisista, e posso dizer que a Maria foi um divisor de águas na minha vida. Obrigada, Karine. Você quer falar? Não sei se você quer falar alguma coisa. Você pode manter... eu não gosto, assim, muito de trazer as pessoas, porque geralmente elas querem manter o anonimato, né? Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque é uma coisa, assim, delicada, mas se alguém quiser falar, se Karine, se você quiser falar, a gente pode abrir esse microfone. Oi, Mari. É a Karine aqui. Oi, Karine. Então, quero deixar meu depoimento aqui, porque para mim foi um divisor de águas realmente. A partir do momento que eu entendi que eu tive que sair do meu relacionamento para identificar que eu estava no relacionamento abusivo. E foi muito difícil, tá? Eu posso dizer com todas as letras que foi muito difícil. Foi um processo que eu tive que que eu tive que entender realmente o que que eu vivi e o que que eu estava vivendo e como que eu ia sair de lá. Porque era muito altos e baixos. Um dia me tratava igual uma princesa, outro dia me tratava mal. É, no mesmo dia que ele me tratava muito mal, depois ele chegava com flores e tentava reconquistar tudo aquilo de novo. Então, assim, eu posso dizer que foi até um milagre eu conseguir sair viva do meu relacionamento. E, assim, ó, o trabalho que você faz hoje é lindo, porque com o conhecimento que tu passa, consegue estar salvando muitas vidas. E eu estou falando do meu depoimento que eu fui tua mentorada, e eu sei que você vai conseguir ajudar muita gente, e essas pessoas que vão ter acesso a esse conhecimento vão estar conseguindo ajudar as pessoas que estão ao redor também. Então, só queria agradecer realmente, tá, por tu ter feito o que fez pela minha vida, e eu posso dizer que esse investimento que eu fiz no teu conhecimento, para tu estar me explicando o que que eu estava vivendo, é um divisor, é um investimento para a vida que a pessoa vai fazer, sabe? Então, eu só queria deixar meu relato aqui do que eu vivi, e eu espero que ninguém passe pelo que eu passei, e por isso que eu tô abrindo meu coração aqui, falando, até, assim, é difícil a gente se expor assim, né? Tu sabe muito bem, mas se for para ajudar o próximo, isso não tem preço. E com o que eu passei, eu já vi pessoas próximas a mim que estavam realmente no relacionamento abusivo, e eu vi que eu já consegui salvar uma vida por causa disso. Então já valeu, não tem preço isso. A vida não tem preço, né? Uhum.
Ai, Karine, muito, muito obrigada. Fico emocionada quando eu ouço o seu relato, porque eu sei o quanto, como você diz assim, graças a Deus que eu consegui sair viva. Tem muitas pessoas que desistem da vida, né? Quando não é o próprio abusador que tira a vida, como foi o caso da minha amiga, tem pessoas que desistem todo dia, tem pessoas que me escrevem dizendo, eu já pensei 1000 vezes em desistir da vida, por causa de uma mãe narcisista, ou por causa de um namorado, ou um marido, ou qualquer coisa que seja, ou no trabalho, né? Tem ondas de suicídio por causa de burnout, de assédio no trabalho, então é uma coisa séria, independente do contexto. Eu levo tudo isso muito a sério. E eu dou graças a Deus que você, hoje, eu vejo como você está indo, Karina. Então, para quem está perguntando aqui, e se não funcionar comigo? Não tem muito como não funcionar com você, a menos que você não queira, né? Mas se você quer, não tem como esse conhecimento não te trazer uma luz e ser um divisor de água na sua vida, porque é uma coisa que a gente não aprende na escola, uma coisa que não somos ensinados. E esse conhecimento realmente é uma coisa que abre a mente, que só de ganhar essa consciência você já vai agir de forma diferente e você já gera uma transformação. Então, não tem como não funcionar com você. E, obviamente, eu não estou aqui oferecendo um programa que em 3 semanas eu vou resolver tudo na sua vida. Não é para quem acha que é uma solução milagrosa, não é um milagre, não faço milagre. O que eu sei é que eu vou te ensinar as estratégias. Aí cabe a você aplicar, e não é difícil, mas só de você ouvir já é uma coisa que vai ser transformadora, e o que eu vou te passar são coisas fáceis de colocar em prática. E você vai poder, justamente, se você tem qualquer dificuldade, ter um atendimento personalizado para você durante essas 3 semanas, ou até um mês. Eu vou me disponibilizar durante um mês. Vocês vão ter acesso a mim durante um mês. 3 encontros, mas durante um mês, todo dia, se vocês quiserem, vão poder perguntar alguma coisa. Então, isso não tem preço, como a Karine disse, não tem como não funcionar com você, só se você não quiser que funcione. Eu te garanto, isso eu te garanto. Não tem como esse conhecimento não gerar uma transformação em você. E eu não estou aqui para dizer que você vai sair ou tem que sair da relação. O objetivo não é esse. Você pode querer se manter na relação ou sair. A decisão, a opção é sua. O que eu vou te ensinar é para você se blindar. Você se blindar. A gente vai falar da blindagem emocional, da blindagem financeira, da blindagem espiritual, como trazer mais esperança, mais fé na sua vida, né? O espiritual não é no sentido de religioso, não. Você pode até ter uma religião praticar, mas não é sobre isso. É sobre você acreditar em algo maior. Porque tudo que a gente vive hoje na idade adulta tem um propósito. Tem um propósito de curar algumas coisas que a gente não olhou, que geralmente são feridas que vêm de longe, de trás. Então, são coisas que a gente tem que olhar em algum momento. E aí, por isso, assim, depois você pode escolher fazer uma terapia, ou se você já está em terapia, ótimo, porque isso vai ser um ótimo complemento. Eu não paro de fazer terapia de jeito nenhum. Eu continuo acessando coisas hoje que continuam me ajudando na transformação e que eu compartilho justamente com meus mentorados. Então, são muitas coisas, né? Eu tenho apoio de vários especialistas que me ajudam nessa questão de poder lidar e se defender desse tipo de pessoas. Então, sejam advogados, sejam terapeutas holísticos, que trabalham também várias questões, então você pode começar um processo de você se libertar definitivamente desse tipo de relacionamento tóxico a partir dessa blindagem que você vai criar. O que você vai ter em 3 semanas é uma consciência muito grande de que você não merece passar por isso, não precisa passar por isso, e pode viver sem esse sofrimento. Eu sei que parece impossível nessa hora, assim, tipo, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou parar de sofrer? É minha mãe, é meu marido, é isso, é aquilo. Mas tudo tem um motivo, e quando você começa a descobrir o conhecimento, e também a ganhar autoconhecimento,
você vai ver o quanto você, na verdade, pode e vai se fortalecer. Eu saí disso tudo muito mais forte. Me pergunta se eu gostaria de não ter passado por isso. Hoje, do que eu passei na idade adulta, tá? Não na infância. Se pudesse ter uma infância maravilhosa, seria ótimo. Mas, assim, das experiências que eu sofri na idade adulta, se eu me arrependo, eu não me arrependo. Porque eu sou muito mais forte hoje. Por quê? Porque eu consigo detectar essas pessoas ao meu redor. Eu saí de um projeto que eu estava entrando e o cara era um psicopata. Um projeto no trabalho. Logo eu percebi, demorei um mês. Eu não tinha colocado todas as fichas, graças a Deus. Eu senti que tinha uma coisa estranha. Em menos de um mês eu saí de lá, enquanto outras pessoas continuaram e sofreram. Então, hoje eu consigo detectar essas pessoas. Eu consigo lidar, eu consigo me defender. Dificilmente uma pessoa dessa vai poder me derrubar. Mas com humildade, né? A gente são pessoas que são capazes de tudo. Então, assim, a gente tem sempre que se proteger de todas as maneiras possíveis, né? Então, é isso que eu vou te ensinar, porque a gente não tem como parar de esbarrar nessas pessoas. Elas estão ao nosso redor. Então, você pode se libertar, achar, vou sair de um relacionamento amoroso, fazer contato zero, e eu não preciso fazer o programa da Marie, eu já estou bem. Olha, se você não entrar em contato com esse conhecimento e com algum autoconhecimento, você vai repetir aquilo. A repetição vem enquanto você não olhar para dentro. Isso eu te garanto também. Então, eu posso te garantir que se você entrar nesse programa, você vai ganhar um nível de consciência que não vai ter volta e que você vai aprender a se blindar. 3 semanas para você se blindar de pessoas manipuladoras. Então, se não funcionar com você, duvido, duvido. Não vai resolver tudo da sua vida, mas você vai aprender a se blindar. Você vai ter todas as estratégias para se blindar e você vai ter acesso ao curso para ver e rever durante um ano, se você quiser. Então, é uma coisa contínua, né? Eu vou entrar e vou te dar aquilo que você precisa durante 3 semanas no mês. E depois você vai continuar, tá bom? É possível uma pessoa de 18 anos ter traços narcisistas? Claro, claro, né? Pode ser uma criança mimada, adolescente mimado, que se tornou narcisista, né? Que o mundo gira ao redor dele ou dela, ou pode ser uma pessoa muito reprimida, né? Muito criticada, então, ou pode ser as duas coisas, né? Às vezes a pessoa pode ser mimada, super protegida de um lado, e ultra criticada também. Então, assim, tem essa duplicidade que é comum. Então, claro que uma pessoa de 18 anos pode ter traço narcisista. Com esse tipo de pessoas, tem que se afirmar. Você tem que sair da boazinha e do bonzinho, você tem que saber colocar limite com firmeza e empatia, sem cair na violência. Sem cair na violência. Eu vou te ensinar isso, tá? Como lidar com uma pessoa, como se afirmar. A partir do método Connect, você vai ganhar essas estratégias. Outra pergunta. Se eu não der conta, se não der conta de quê? De aprender as estratégias é bem simples, tá? Não tem como não dar conta. E você vai se sentir fortalecida em contato com a gente, né? Eu sei que dá a impressão que, nossa, não aguento mais, não consigo, eu não vou conseguir resolver, não vou conseguir sair. A impressão é de não dar conta. Então, é mais um motivo para você entrar e sentir o apoio que você vai ter de mim, da minha equipe, da turma, porque são várias pessoas que passam a mesma coisa. Então, essa sensação de não dar conta, você precisa de uma rede de apoio. É o que você vai ter com a gente. Então, eu entendo essa impressão de não dar conta, mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar em contato com pessoas que já saíram e já conhecem o caminho. E eu conheço o caminho. Outra pergunta. No meu caso mesmo, saindo de um estado para o outro, ainda não foi suficiente para minha paz. Aqui está pensando em se afastar. Ok. Então, o início é a blindagem emocional.
Antes de se afastar, se você não consegue se afastar de uma hora para outra, você precisa começar já a se blindar e saber como lidar com essa tentativa de manipulação. Porque quando você se afasta, a pessoa ela já vai começar a provavelmente te difamar, fazer a sua reputação e tal. Então você tem que saber como se blindar disso também, né? Como se blindar da difamação. Eu vou te ensinar. Sofreu abuso duplo de mãe e relacionamento. Pois é. E quis sair desse mundo por tão pesado que foi. Eu acredito. É muito duro, é muito duro. Ninguém merece. Só quem passa entende, gente. De fato, é uma coisa assim insuportável. Aqui. Tem diferença da dependência afetiva e da síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo, ela acaba fazendo parte, você acaba simpatizando com o abusador, acaba dando desculpas, né? É aquela tal empatia que você consegue ter pela pessoa abusiva, né? E aí você se torna, aquela história da refém que se torna cúmplice da pessoa abusiva, né? Que acaba dando todas as desculpas para a pessoa que abusa. Mensagem dura aqui. Uma moça se suicidou esses dias por passar por assédio dos delegados. Se não me engano, ela era uma escrivã. Vocês devem ter visto a notícia. Todo dia tem cada coisa. Eu vejo notícia todo dia, infelizmente. É muito, muito triste. Alguém está perguntando aqui. Então, se você se pergunta por que que esse programa requer um investimento para fazer parte? Por que que é pago? É pago porque é meu trabalho, primeiro, tá? É pago porque é um conhecimento que eu vou te dar que não tem preço. Eu vou me disponibilizar, né? A minha hora de trabalho, uma pessoa que faz uma sessão individual comigo é R$ 2.000. Eu não tenho tempo, o meu tempo é escasso, o meu conhecimento é único, o método Conecta aqui é único. Eu estudei, eu trabalhei muito, investi muito, muito dinheiro, muito tempo, muita energia para poder criar esse método, para poder transmitir o que eu transmito hoje, e eu preciso sustentar a minha equipe, né? Ninguém trabalha de graça, não somos voluntários, somos pessoas que investem. O Zoom, que vocês estão aqui, por exemplo, para quem está no Zoom, é pago para a gente ter acesso durante um certo tempo, poder ter uma capacidade suficiente para ter todo mundo. É pago. A página é paga, a página de vendas, as ferramentas, o curso, a plataforma que eu coloco o curso é pago. Tudo tem custo, né? Então, não tem como eu bancar do meu bolso, não teria nem como bancar se não tem, de alguma forma, uma renda. Então, todos os recursos que vocês têm acesso são pagos, tá? Até o Instagram, hoje, a gente tem muita coisa gratuita, mas tem coisa que a gente precisa pagar para poder transmitir o conhecimento, porque o Instagram não distribui. Então, muitas coisas são pagas para poder manter a estrutura de apoio, de ajuda que eu tenho hoje, né? E realmente, por isso é para o meu trabalho. Então, além disso, tem uma coisa que é muito importante, é a questão de você investir em você. Senão, o que que acontece? A gente se coloca numa posição de desequilíbrio, de poder e de responsabilidade. Você não assume o investimento, você não assume a responsabilidade pelo seu tratamento, pela busca pelo conhecimento, e eu assumo todo o custo e toda a responsabilidade disso. Eu me torno uma salvadora. Eu não quero salvar ninguém. Eu estou aqui como profissional fazendo uma coisa equilibrada, é uma troca. Você tem que colocar energia da mesma forma que eu coloco energia. Eu coloco dinheiro e você também coloca dinheiro. É uma troca equilibrada. Então, é uma coisa muito importante em termos energéticos de não ficar no desequilíbrio. Como é que alguém vai pagar tudo por você e você não assume nada? Não, eu busquei conhecimento, desde livros, desde viagens e imersões que eu tive que fazer. Estudei 1 ano com um mentor americano na comunicação não violenta, fiz 10 dias de imersão, me custou um dinheirão, né? Todas as formações que eu fiz foram muito caras, então tudo que eu estou transmitindo tem
esse investimento por trás, que são literalmente de centenas de milhares de reais. Então, por isso é pago, porque tudo isso tem um custo, inclusive disponibilizar os vídeos, as aulas e tudo mais. Para sustentar e impulsionar nosso movimento, para eu poder dar atenção dedicada a você. E é isso aí, o comprometimento para mim é importante. Quando você paga, você está comprometido. Você tem um comprometimento com você mesmo, né? Exatamente, a Paula disse que está fazendo terapia, é muito importante. Muito, muito importante. Outras perguntas. Esses dias, sua cabeleireira falou que alertou uma pessoa que está passando por isso e não percebi, através de postagem com os meus vídeos. Ai, que bom. Então, que ótimo. Muito bom, muito satisfatório, assim, muito gratificante ver que os vídeos conseguem despertar sobre esses perfis. Mas, realmente, para você aprender as estratégias, eu preciso estar com você para poder dar as nuances, para poder te dar uma abordagem personalizada. Tem pessoas que me perguntam assim, como é que eu lido com a pessoa, com meu filho, não tem como responder uma questão genérica dessa maneira. Eu tenho que saber exatamente qual é a situação que você está passando, qual é o momento, qual a idade da pessoa, qual o contexto, quem são as pessoas em volta que vão ser usadas para manipular. Eu tenho que ter todo o contexto. Então, entrando no programa, você vai poder me dar essas informações para que eu possa te ajudar de forma mais personalizada, tá? E para quem, de repente, está pensando que é caro, né, R$ 99 por mês, eu tenho uma pergunta para você. Qual o custo emocional de você estar vivendo uma relação dessa e não saber se blindar? O quanto que isso te custa? O quanto que você adoece? Eu estava parcialmente blindada e eu perdi o cabelo. Eu perdi o cabelo. Eu estava tão estressada, eu brigava com meu marido. Então, eu esqueci meu irmão que veio me ver de uma outra cidade. Eu esqueci o compromisso com ele, tão estressada, nervosa. A minha mente só estava sendo sugada por aquela narcisista perversa. Então, eu não conseguia mais trabalhar. Não consegue pensar em outra coisa. Você adoece literalmente. Então, o custo sobre a sua saúde. Tem um monte de gente desenvolvendo câncer por causa de relacionamento abusivo. E o estresse, ele diminui a imunidade, a gente sabe disso. Então, pode ser um câncer, pode ser qualquer outra coisa. A doença é certo. Quando você vive a toxicidade, quando você não consegue se blindar, a sua saúde é o que pega em primeiro lugar. E quanto custa financeiramente para você de estar numa relação dessa? E se você está já com problema de ansiedade para dormir, se você tem problema de saúde, quanto custam os remédios? Quanto custam os remédios? Eu sei o preço de remédios aqui no Brasil. São caríssimos. E com certeza, se você toma remédio, você gasta mais de R$ 100 por mês em remédios. Então, você prefere tomar remédios e pagar por isso, ou pagar por uma solução, algo que vai te tirar do problema, que vai resolver na raiz, que vai te ajudar a te blindar e sair desses gastos, inclusive financeiros, que você está tendo por conta disso? O quanto que você está sendo abusado, e você pode ser abusado ainda financeiramente por essa pessoa. Quanto que isso te custa, de verdade? Coloca para mim quanto que te custa emocionalmente, financeiramente, em termos de saúde, em termos de relacionamentos, que você está se afastando das pessoas de repente, ou do seu trabalho, que você não está conseguindo trabalhar direito. Qual o custo disso? Isso não vale R$ 99 por mês, só durante um ano? A Karine falou, é uma coisa para a vida. Esse conhecimento é algo que você leva para a vida. E para ter um ano de acesso a tudo isso, então, pense.
Uma pergunta: o narcisista sempre se relaciona e procura pessoas boazinhas ou pode se relacionar com outra narcisista? Como fica essa segunda relação? Pode se relacionar com outra narcisista e, nesse caso, vai ser uma relação abusiva mutuamente, né? Em algum momento. Só vai ter briga nessa relação. É muito difícil. Geralmente vai acabar. Aqui, estudando, viu que faço parte de uma família que tem membros com forte traço de narcisismo, desde gerações passadas, bisavó, avós, tias, e é isso. E aí acaba caindo de novo, né? Então você vai precisar, essa questão transgeneracional é uma das coisas que a gente vai falar também no programa. Gente, no programa ao vivo, eu vou entregar meus segredos, coisas que não dá para falar em live, que não dá para falar ao vivo aqui, assim, são coisas que eu só vou passar para quem realmente está investindo para estar comigo, porque tem coisa que eu não posso expor em público, que só quem realmente paga para ter acesso vai ter acesso. Não posso falar tudo em público, não dá, não dá. São muitas coisas, então, para cada situação que vocês vão trazer, eu vou trazer as respostas. Não tem como passar tudo de uma maneira assim, sem ser estruturado e sem ser mais personalizado, tá? A Daniela disse que a difamação já ocorreu. Pois é. E aí, como é que você pode lidar com isso? Então, também eu vou te ensinar. Tem coisa que a gente pode desfazer, tem coisa que a gente não consegue desfazer, tem coisa que a gente pode fazer um processo. Então, são vários os casos e a gente vai ver para cada um qual é a sua situação para poder lidar com isso. A campanha difamatória é terrível, eles são muito persuasivos. São, mas olha, eu passei por isso. Eu vou te dizer que não pegou. Não pegou. E se pegar, se você fizer o que eu vou te ensinar, pega de forma temporária. Então, nem tudo você pode controlar. Vamos ver o que você pode controlar, o que você não pode controlar e como agir para a sua situação. Então, tem algumas estratégias para se manter. Eu ajudei um CEO durante um ano que estava sendo perseguido por um outro diretor que estava tentando derrubar ele. E a gente conseguiu, né? Outro também fez difamação, mas não pegou. Não pegou, por quê? O meu cliente seguiu à risca as orientações, as estratégias. E são coisas contraintuitivas. Tudo isso você não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar. Então, eu vou te passar essas coisas, essas estratégias, que são contraintuitivas. É mais fácil para mim que estou de fora, né? E isso eu usei na minha vida. Eu usei nesses relacionamentos. E olha que eu sofri. Eu sofri, mas eu consegui me livrar e eu consegui me blindar e me defender. E você tem que saber também como agir estrategicamente com as pessoas. Né? Se você está numa estrutura, se é no trabalho, você vai ter que entender como mexer com a estrutura. Se é na família, você também vai ter que entender como mexer com quem falar. Não é com todo mundo que você tem que falar, entendeu? Então, essas estratégias que são importantes saber, conhecer. Você irá abordar quando é uma pessoa da família que é difícil ter contato zero? Sim, justamente. Eu pensei muito nesse programa ao vivo para pessoas que não conseguem, ou não querem, ou não podem, de alguma maneira, sair da relação agora. Por isso a questão da blindagem. Por isso que você vai precisar dessas 3 semanas para você se blindar. É justamente por isso, tá? Olha, amanhã, só para vocês saberem, amanhã não vai ser mais 12 vezes 99. Eric, qual vai ser o preço amanhã? Porque 12 vezes 99 dá 997, alguma coisa assim, né? Amanhã já passa para quase 1.400, alguma coisa assim. Eu não, Isso não lembro. mesmo. Tá me ouvindo, Marie? Isso, estou ouvindo. É 1.497. Isso, então não brinque, gente. Olha, essa oportunidade que eu estou falando que é para vocês, não é só de abrir a oportunidade, é porque eu estou cortando o preço para vocês. Só para quem está aqui me vendo agora. Vocês estão tendo o link, o acesso com a promoção, tá? O preço normal desse programa é 1.997.
ou seja, o dobro do que você vai pagar se você se inscrever hoje ainda. Então, faça a sua inscrição agora. E se você não conseguir agora, acho que vai ter algumas horas amanhã, e aí vai ser com a minha equipe, ver se a gente consegue recuperar. Mas amanhã o preço muda. Amanhã o preço muda, então não perca essa oportunidade. Então pensa e pensa rápido. Se você tiver dúvidas, coloca aqui para mim, para a gente tirar todas as suas dúvidas sobre esse programa, saber se é para você ou não, tá? Então, sim, vou abordar para quem tem uma pessoa da família que é difícil ter contato zero. Alguém está falando aqui que sofre desse tipo de abuso, seu chefe direto e colegas. Pois é, então a gente pode trabalhar isso sim. Ok, a Karine que está dizendo, um investimento posso garantir seu trabalho é lindo. Obrigada, Karine. Sim, os vídeos já ajudam muito, com certeza. E até para fazer vídeo, gente, eu tenho que ter um bom celular, eu tenho que ter equipamentos, eu tive que comprar agora um novo computador, porque acaba. Então, assim, tudo tem custo, né? Nada na vida é gratuito. Então, esse é o meu trabalho e realmente tem um preço. Tem um preço. Mas esse conhecimento, então, além do custo de tudo isso, né, da estrutura, o preço, mas é importante você se comprometer com aquilo. É você investir em você. Se você não investir em você, você não vai sair disso. Posso te garantir. São vários níveis, são várias camadas. O que você tem no gratuito é uma coisa, você tem vários vídeos assim que te despertam e tudo bem. Mas para aprender a lidar na prática com coisas concretas, com seus próprios gatilhos, e tem um atendimento personalizado, eu não consigo fazer esse atendimento personalizado num vídeo gratuito, concorda? Então, por isso que eu abri esse programa. Eu poderia muito bem largar o curso gravado? Não, eu estou me disponibilizando, me colocando à disposição para que você tenha esse acesso a mim e pudesse ter esse atendimento personalizado, né? Então, lembrando que R$ 99,00 por mês é R$ 3,50 por dia. É menos que um cafezinho, gente. R$ 3,00 por dia. Você não está disposta ou disposto a investir R$ 3,00 por dia em você? R$ 3,50 investir em você diariamente? Aí que realmente não vai dar certo. Então, é uma coisa assim, né? Tem que pensar assim, o que você quer para você? O que é importante? O que é mais importante para você? A sua saúde mental, física, emocional é importante para você? São essas perguntas que você tem que fazer. Quanto tempo você está vivendo isso? E em quanto tempo você ainda quer viver isso? Você está disposto a se submeter a isso? Quanto tempo você vai aguentar? Que doenças você pode ter no futuro por conta do que você está vivendo hoje? Você está disposto a ficar doente e pagar uma nota em hospital? Quem tem câncer, tem gente que não sai de câncer. Então, não brinque com isso. Eu falo que eu levo muito a sério. R$ 3,50 por dia, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma questão de escolha. Para muita gente é uma questão de escolha. Aqui. Tem alguém que se blindou por 3 meses, contato zero, depois, quando estava bem já, ela te viu feliz e se reaproximou, você baixou a guarda e ela te descartou de novo. Como se blindar para sempre? É disso que eu estou falando, gente. Tem muitas pessoas que saem do relacionamento porque viram vídeos gratuitos. Tudo bem, já é maravilhoso. Mas se você não for além, se você não buscar um conhecimento além, o que vai acontecer? Volta, recai, baixa a guarda, não dá. Então, quando eu falo de 3 semanas para você se blindar definitivamente, é justamente para entender sobre isso. É para você não voltar, não cair de novo nessas armadilhas. Porque vai voltar, eu te garanto, enquanto você não adquirir o conhecimento, porque tudo vem para a gente aprender, para a gente evoluir.
Se você não buscar o conhecimento necessário, isso vai voltar até você querer aprender. Então, aqui, o Eric colocou no chat, tá? Para quem está aqui no Zoom, o Checkmate, 50% de desconto até às 14 horas de amanhã. Mas, olha, se você deixar para depois, você pode perder esse horário. Então, quem puder fazer hoje, faça agora, para não perder isso, porque amanhã já era, gente. Já era. Caro é não ter paz. Concordo, Dani. Concordo. Paulo está dizendo que o cabelo está caindo muito. As doenças somatizam. Sim, claro. Super, super. É a primeira coisa que sente o nosso corpo, a nossa saúde, a gente pega direto. Tá, como fazer a compra? Eu vou mostrar aqui na tela, tá? Só tu vou ver aqui uma mensagem. Sinceramente, o que te ajudou até o momento foi conhecer meu trabalho. Graças a Deus. Obrigada. Sim, e agora você quer se aprofundar. Então, olha, tá bem-vinda, muito bem-vinda. Eu vou mostrar como fazer a compra, tá? Vou abrir aqui. A Cleide, só com seus vídeos gratuitos já me ajudou muito. Imagino agora fazendo seu curso completo. Pois é. É isso aí. Sou professora, já ajudava pessoas, agora com esse conhecimento ajudarei muito mais meus alunos. Isso aí, olha, se você é uma pessoa profissional, você vai poder, se você é psicólogo, psicanalista, professor, você precisa ter, advogado, precisa ter esse conhecimento. Porque você vai lidar com esse tipo de pessoa, se você trabalha em igreja, se você faz trabalho voluntário, você vai poder ajudar pessoas, como a minha amiga que me pediu ajuda, e eu não soube ajudar na época. Eu não soube ajudar na época. Isso dói. Isso dói muito. Que mais? A Rosane está dizendo que já tem o curso Checkmate e que ajudou muito. Tem que ter conhecimento para lidar com narcisistas e psicopatas, para saber lidar psicologicamente. É um alívio quando descobrimos que não somos loucas. Eu comprei pelo preço normal. Aproveita a promoção. Que bacana. Que legal, Rosane. Adorei saber. Seja bem-vinda. Olha, veja, para entrar de repente no programa ao vivo, a gente conversa com a minha equipe, com a Cássia, de repente, para você participar, pegar esses 3 encontros ao vivo, né? Tem mentorias gravadas lá, inclusive, no Checkmate gravado, então vai ser muito legal. Decidir romper com o relacionamento, escrever um livro sobre o narcisismo, você acha um bom caminho para se resguardar? Esse curso vai ter atendimento personalizado em grupo? Sim, sim, exatamente. É por isso que eu vou estar ao vivo com vocês, é para poder tirar as dúvidas de forma personalizada e ensinar estratégias personalizadas. Que mais? Que mais? Se você comprou o Checkmate, o que vai ter de diferente hoje são os 3 encontros ao vivo, né, comigo. E realmente hoje eu já tenho outros conhecimentos também, principalmente na parte de se blindar de diversas maneiras. É por isso que eu resolvi fazer essa parte ao vivo com vocês. Constelação é importante, mas tem que saber, tem que entender também como usar a constelação e como não entrar num lugar que a gente perdoa e acaba aceitando os comportamentos de abuso, né? A Cleide, que é professora consteladora, e agora aprendendo a lidar com narcisistas. Professores, em algum momento vocês vão ter isso na turma. Eu tive uma pessoa que entrou no meu grupo de apoio que era narcisista. Começou a me atacar quando ela não conseguiu me manipular. Então é importante saber como lidar com essas pessoas também, como tirar uma pessoa da sua vida que entrou, né? Ok, tem pessoas entrando. Muito obrigada a todos que estão entrando aí. Olha, eu vou abrir aqui o link, vou compartilhar.
Vocês estão vendo, gente? Essa é a página. Caso quiser ter mais informações, ler com calma, né? Se você está se sentindo culpado, confuso, se questionando o tempo todo o que foi que você fez para a situação estar como está, com a autoestima no chão, porque tudo que você faz não é suficiente, o outro vive te criticando, né? Sem saber o que fazer, porque depende emocionalmente ou financeiramente de alguém que te faz sofrer tanto. Se você se sente solitário, com vergonha, com receio que outras pessoas saibam como é seu relacionamento, se você está esgotada, sem conseguir enxergar uma solução com clareza. Se você está se sentindo perdido, porque já tentou de tudo, não sabe mais se vale a pena esperar que a pessoa mude, né? Tudo isso, essa confusão toda vai sumir com esse programa. Então, você pode clicar em qualquer botão aqui, ó, quero me blindar de manipuladores. Então, eu entendo, por enquanto está pela metade do preço, hoje ainda, tá? E amanhã vai mudar o preço. Então, você clica e você vai colocar seu nome. Nome, sobrenome, tá? O seu e-mail. Esse e-mail que você vai colocar é um e-mail onde você vai receber o acesso. Então, é importante que seja um e-mail válido, não é um e-mail qualquer só para colocar no spam, não. É um e-mail que você vai precisar receber o acesso ao curso. Você coloca aqui seu celular, o seu CPF ou CNPJ, o seu CEP, tá? E você vai escolher se você quer pagar com cartão de crédito, por boleto ou Pix, tá? Se for cartão, você vai colocar aqui o cartão e o preço aqui, ó, a validade, o código de segurança, o preço já está com a promoção. Então, você não precisa aplicar nenhum cupom de desconto e tal. E você pode parcelar em 12 vezes ou fazer, se você quiser, em uma vez, duas, três, de 1 a 12 parcelas, tá? É só para você escolher o que você quer. Então, se você quiser em 12 vezes, é só já está configurado para ser 12 vezes. Se você quer mudar, você pode mudar. Depois de ter colocado todas as suas informações, você vai clicar em comprar e você vai ter acesso diretamente já à plataforma aonde tem os vídeos. Aí a gente vai ter um grupo para todos os alunos, que a gente vai compartilhar as informações sobre os encontros. Então, lembrando, segunda-feira, dia 19, começa agora, né? Aí vai ter dia 26 e dia 3 de julho. Então, a gente vai trocar essas informações todas no grupo de alunos, tá bom? Mais alguém tem uma dúvida, gente? Senão a gente vai encerrar. Então, agradeço, já tivemos alguns inscritos, gratidão, sou muito feliz. Então, saiba que vai ter uma turma linda, está confirmado, tá? Porque, aparentemente, já tivemos alguns inscritos, está confirmado a turma que vai começar segunda-feira, desse Checkmate 2.0, para você aprender as estratégias para você se blindar definitivamente de pessoas manipuladoras, narcisistas e psicopatas. Tá bom? Gratidão, muita, muita gratidão. E Karine também, que esteve aqui dando depoimento, sou muito, muito feliz, você merece toda a felicidade do mundo e todos que estão aqui merecem ser felizes, você pode ter certeza disso. Você merece e pode ser feliz, é possível sim, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Estou vendo aqui os últimos comentários. Obrigada, obrigada, gente. Vanessa, Daniela. Ai, que bom, Vanessa. Então, te aguardo, já vai se inscrever. Cleide, obrigada. Obrigada, gente. Fará agora também a Cleide. Então, uba, a gente tem a Vanessa também e a Cleide na turma. Ó, façam agora para não perder, porque amanhã tem risco de já você perder o horário, tá bom? Deus abençoe também. Obrigada. Precisamos mesmo da proteção divina, porque vou te contar, vou te contar. Por isso que a gente vai falar sobre blindagem espiritual, que a gente precisa muito da proteção divina, independente da religião. É luz que a gente precisa. E olha que são energias pesadas, mas estamos aqui na missão e eu estou muito feliz em ter vocês.
Podem chamar o suporte no WhatsApp, né, se tiver qualquer dúvida. Tem também um botão lá no checkout, então vocês podem conversar com a gente. E se vocês estiverem no grupo, a gente pode abrir para dúvidas no grupo de WhatsApp, onde vocês receberam a divulgação, tá bom? Então, fiquem atentos às mensagens, ao grupo. Não sai se você ainda tem alguma dúvida, se você quer falar com alguém do time. Vocês podem também mandar um direct para a pessoa de suporte que está lá no grupo de WhatsApp. Ok, pessoal? Agradeço. Boa noite. E até breve na turma. O Checkmate 2.0. Obrigada.